Você sabia que o Brasil possui ou já possuiu dois karmas coletivos? E por isso o nosso país foi o país escolhido para que o espiritismo florescesse? Vamos entender isso agora através do nosso amado Divaldo Franco. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, karma, eu nem gosto muito de usar essa palavra, mas para a gente entender aqui, karma coletivo seria um karma associado, digamos, a um determinado grupo de pessoas, um grupo específico, ou mesmo a uma nação. Esse karma ele é resultado de comportamentos individuais no caso de um grupo específico de pessoas. Nós podemos tomar, por exemplo, nessa questão do karma coletivo em relação a um grupo específico, como um acidente de avião, por exemplo, onde aqueles espíritos possuem as mesmas necessidades de expiação, de evolução. Você já reparou que às vezes passageiros do avião acidentado não desencarnam enquanto uma grande quantidade desencarna, ou mesmo alguns passageiros que era para estar naquele avião, porém não conseguem chegar a tempo no aeroporto? Pois é, essas pessoas não estavam inseridas naquele processo de karma coletivo daquele grupo específico. Esse é apenas um exemplo, pessoal. Às vezes esse karma coletivo de grupos específicos pode ser também um desastre natural, como esse que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. Agora, há determinismo? Claro que não. Nem todos que estão sofrendo lá, no Rio Grande do Sul, estão sofrendo por estarem resgatando faltas do passado. Às vezes, pessoal, as situações dessa própria reencarnação os levou a irem viver naquele local de risco. Mas nós não podemos negar que muitos ali estão corrigindo, sim, más escolhas de reencarnações passadas. Eu acho que o determinismo não pode ser adotado nem para dizer que todo mundo está espiando ou que ninguém está espiando erros do passado. Agora, existe também o karma coletivo que se estende a toda a nação, como uma guerra de grandes proporções naquele país, epidemias, fome, violência, tirania, ditaduras, entre outros eventos. Então, pessoal, o karma coletivo se manifesta em grupos de pessoas, sociedades, nações e até mesmo na humanidade como um todo. E ele então é o resultado de ações conjuntas e crenças compartilhadas que influenciam o destino de um grupo. E é importante a gente entender isso e não confundir então o karma coletivo com o karma individual, já que o individual se relaciona com ações e suas consequências na vida de uma única pessoa. É a jornada pessoal moldada pelas escolhas, pensamentos e emoções de cada alma em sua evolução. Bom, mas então eu vou ler aqui para vocês a transcrição de uma parte de uma palestra do nosso amado Divaldo Franco, onde ele revela os dois karmas coletivos do Brasil. Olha só que interessante. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Narra os espíritos que São Luís, o guia espiritual da França, vivia preocupado com a história do grande país das Gálias. Em 1571, a noite de São Bartolomeu, a grande tragédia,
graças a Catarina de Médici e ao seu filho Carlos IX, graças à sua grande amiga, uma duquesa que a induziu à grande matança, a duquesa de Guisa, aos sacerdotes Charles de Guise, Duque e Cardeal, a influência da Espanha, que havia afirmado o contrato com Catarina, e do Duque de Alba, que havia substituído o rei no encontro que foi feito diante das fraldas da fronteira com a Espanha. Meses antes, quando terminou a guerra entre a Espanha e a Holanda, a Espanha pedira à França que mandasse uma vela com o sebo dos protestantes para que ela fosse acesa na Catedral de Madrid e então se pudesse dedicar um Te-Deum de glória a Deus. E Catarina mandaria através do Duque para o de Alba a vela com as banhas dos protestantes, e em Madrid celebrava-se o ato de cultura de glória a Deus pelas vitórias alcançadas pela matança indiscriminada. A noite de São Bartolomeu alonga-se. Ela alcança Richelieu ao conquistar as terras longínquas e procurar dar unidade ao país, e ainda renasce por volta de 1815, quando são assassinados 15.000 protestantes que são atirados ao rio, cujas águas ficam infestadas durante mais de um mês, e esses ódios fazem que na Revolução de 89 aqueles inimigos de 571 renasçam, e nós vamos ver, nos dias do terror, nos dias terríveis de Barras, de Danton, da crueldade quase impossível de ser compreendida dos grandes homicidas. Então, São Luís procura um meio de tirar esses espíritos do solo da França e transferi-los para uma nação que não tivesse karmas coletivos, e curiosamente, o guia espiritual do Brasil, Ismael, apresenta-se como o país sul-americano que tem menos karma coletivo. Os nossos karmas coletivos são apenas dois: a escravidão negra, que não é nosso karma, é de Portugal, e que nós liberamos através da princesa Isabel na Lei Áurea de 88, no dia 13 de maio. Portanto, é um karma que foi retirado da cultura brasileira. E a Guerra do Paraguai, o ódio tremendo da Tríplice Aliança, a grandeza e dureza do nosso general, o ódio de determinado personagem da corte francesa, da corte portuguesa no Brasil. Essa guerra infame que até hoje deixou marcas no país vizinho e que foi de uma covardia inexplicável quando 3 países se unem contra o atrevimento de um ditador irresponsável que lançou o seu país nessa hecatombe terrível, onde quase crianças foram mandadas para lutar, onde uma fuga, a viagem de Laguna, o abandonar dos territórios dá-nos a vitória. Quando uma doença cruel devasta as terras, os laranjais do Mato Grosso do Sul são destruídos pelas tropas brasileiras e o cólera morbus colabora para a vitória do Brasil, segundo alguns historiadores bem se vê. Então, nós estamos no contubérnio, naqueles dias terríveis, e para o Brasil poder pagar o seu karma, construiu Itaipu, porque as leis são inexoráveis, hoje muito mais útil ao Paraguai do que a nós, que compramos energia do nosso país vizinho por nos emprestar um pouco das águas do rio Paraná e Paraguai. Então, como essas leis soberanas são extraordinárias. Então Ismael se candidata a que a árvore do Evangelho seja transplantada para o Brasil, mas então São Luís concorda que o Espiritismo nasça na França por ser o país de maior cultura, mas que ali não viceja, irá vicejar no país onde não existe o karma coletivo das guerras infames. Sim, tivemos pequenas guerras. Na Bahia tivemos a Guerra dos Alfaiates, tão delicada. No Rio Grande do Sul tivemos guerras gloriosas, até hoje tão celebradas em todo o território, mas não karma coletivo. Vamos dar à pátria o destino que nós achamos que é melhor. O mundo espiritual
está vigilante, acompanhando a nossa leviandade, a nossa fidelidade, o sentimento pátrio, o sentimento de ganância, de interesses imediatos, para então nós construirmos um mundo novo. E foi graças a essa negociação que o Espiritismo veio com a alma dos franceses para cá, e quando ele foi apresentado, por volta de 1865 na Bahia, foi criado o primeiro centro espírita na América do Sul, com o nome de Grupo Familiar de Espiritismo, graças ao jornalista que mandou para Allan Kardec uma mensagem do Espírito de Verdade recebida no solo da cidade de Salvador, e que o Espírito de Verdade, em Paris, confirmou a sua legitimidade. Então, não seja de estranhar que nós tenhamos alguns milhões de trabalhadores espíritas e a França não tenha talvez 2 milhares de simpatizantes espíritas. Bom, pessoal, então é incrível esses ensinamentos e revelações do nosso amado Divaldo Franco. E é interessante a gente ver como as nações adquirem karmas, débitos e não apenas o espírito. Da mesma forma, pessoal, é interessante também a gente ver que o Brasil foi escolhido para ser o local de florescimento da doutrina espírita, justamente pela nossa nação ter pouquíssimos karmas. Agora, pessoal, quando nós falamos em karma, que eu prefiro chamar de causa e efeito, nós temos que entender que se uma pessoa está sofrendo devido a um karma, devido a uma expiação de erros de reencarnações passadas, essa pessoa tem o direito de lutar para sair desse sofrimento. E se essa expiação for causada por um crime que alguém cometa contra essa pessoa, então o autor do crime tem sim que ser punido, pois algumas pessoas que não conhecem o Espiritismo ou conhecem vagamente, dizem que o Espiritismo prega que a pessoa merece o sofrimento, quando o Espiritismo não diz isso. O Espiritismo não diz isso em momento nenhum. O sofrimento não é um castigo de Deus, pessoal. O karma, a expiação, é uma sagrada oportunidade de reparação de erros e faltas passadas, erros e faltas que todos nós cometemos. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!